Shalom a todos os nossos queridos irmãos, mais um programa Reconectar, e agora nós vamos trazer nesse tema Messias na criação, por que não? Nós vamos analisar esse assunto à luz tanto da Torá, Tanar, também de alguns escritos ou informações que a gente encontra no Midrash, em alguns escritos antigos dos sábios de Israel. Então, nós podemos perceber e vamos perceber a pessoa do Messias na criação, tá bom? Então vamos ver algo que eu queria começar a iniciar nesse assunto, nesse vídeo, falando sobre Adam HaKadmon, ou Adam Kadmon, tá bom? Nós vamos entender quem é esse homem primordial, tá? Ele vem antes até do Adam Rishon, que é o primeiro homem que nós conhecemos na palavra, na Tanar, na Torá, que diz esse homem que foi formado, inclusive, do pó da terra. Esse é o Adam Rishon, o primeiro homem. Mas nós conhecemos também que existe o Adam Kadmon, que é um homem primordial, ele vem antes, e a partir dele, todos os outros vão ser gerados. Mas nós temos muito mais coisas interessantes para a gente ver dentro deste assunto. Como estávamos falando, o Adam Kadmon, esse homem primordial, a partir dele é gerado, inclusive a partir da sua alma, ela vamos dizer assim, gerado todas as almas dos outros homens que vão nascer na terra. Olha só uma coisa interessante, esse homem Kadmon, esse Adam Kadmon, ele também foi conhecido no passado como também o Logos, ou a voz de Deus. Veja só, eu vou trazer para vocês uma passagem aqui, um relato, tá? Que vai citar algumas coisas bem judaicas para que a gente possa tomar base. Diz o seguinte: essa doutrina refere-se ao Logos, como também a do homem, a semelhança. Também é baseado na teologia dos fariseus, pois em um antigo Midrash anotado, olha o que é que diz lá: tu me formaste atrás e antes. Isso está lá em Salmo 139, verso 5. Deve ser explicado antes do primeiro e depois do último dia da criação, pois é dito: e o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas, significando o Espírito do Mashiach. Olha só como há um entendimento já dos antigos sábios de Israel, que essa passagem do Espírito que se movia sobre a face das águas era o Espírito do Mashiach. Ele estava trabalhando na criação. Vamos ver mais. Que é o espírito de Adão, na passagem paralela do Midrash Tarumá. Ambas as leituras são essencialmente as mesmas, de que é dito: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Os rabinos chamam o Espírito de Adão, pois não existia apenas antes da criação de Adão terrestre, mas era preexistente a toda a criação. Do Adão preexistente, ou Messias, ao Logos, foi apenas um passo. Ok? Então, veja só que isso era já de um conhecimento, de um ensino, inclusive, dos fariseus e de antigos sábios de Israel, de fazer uma análise de que o Espírito que pairava sobre a face das águas era o Espírito do Mashiach, tá? Então, o Mashiach foi o meio pelo qual o Eterno criou todas as coisas, tá? Isso é muito interessante da gente ver logo no início, em Bereshit, em Gênesis 1:1. Nós podemos ler em hebraico. A palavra diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, em um princípio, ou no princípio, como foi traduzido, criou Deus. Esse criou está o verbo no singular, ainda que tenha Elohim, e muitas aí dizem que está no plural, mas preste atenção que o verbo mostra no singular uma pessoa. Criou Deus os céus e a terra. Mas antes de céus e terra tem uma partícula et. Essa partícula et tem um aleph e um tav, primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Então a gente pode já começar a olhar que na quarta palavra, e 4 no judaísmo, na Kabbalah, sabe que nós temos a formação dos 4 mundos, né? O mundo de baixo para cima, tá? O mundo que nós vivemos é o mundo da ação.
é conhecido como o mundo da Asiá. Depois nós temos sobre este mundo da formação, Yetzirah. Depois a forma da criação, que é Beriá, e aí Atzilut, que é o mundo da emanação, né? Que vem tudo para de cima, descendo para baixo, para o mundo da ação. Então, como nós lemos antes, né, falamos antes aqui da questão do Midrash e tudo, do que os antigos também falavam, que o Adam Kadmon, ele vem bem antes de toda a criação. Tá? O Eterno, então, ele gera a voz, ele gera a palavra, o Logos, e esse também é conhecido como Mashiach. E a partir do Mashiach, ele começa a criar, então, todas as coisas. E ele começa a criar esses mundos. Ele começa agora a gerar os céus e a terra, criar os céus e a terra. Por isso nós vemos aí a palavra, o Aleph Tav, o primeiro e o último. Né? Na Brit Hadashah, dentro do livro do Apocalipse, muitas vezes porque foi escrito no grego, ou pelo menos a versão que se tem é no grego, tem lá o eu sou o Alfa e o Ômega. É o Aleph e o Tav. E ele ali é logo mostrado bem no início, nesse primeiro versículo da Bíblia, nós podemos ver Et Hashamayim ve Et Haaretz. O Aleph e o Tav está ali. Então, tudo está sendo criado por meio, o Eterno está criando por meio de sua voz, por meio do Logos. É interessante que ele foi gerado exatamente e a partir dele vai sendo criado todas essas coisas. Ora, essa voz ela é vista em várias passagens bíblicas. Lá em Gênesis mesmo, em Bereshit, o homem falava e conversava com a voz de Deus. Tá? Quando o homem peca, ele ouviu que a voz de Deus passeava no jardim. É bem interessante que o próprio Maimônides, ele cita no Guia dos Perplexos, no seu livro falando sobre a voz, e ele diz que as costas, né, porque Moshe pede ao Eterno para ver a glória dele, ele quer ver o Eterno, e o Eterno diz, se você ver a minha face, você não vai viver. E aí ele fica ali entre a fenda da rocha e vê que passa algo e alguém ali e vê as costas. Maimônides diz que ali ele não estava vendo o Eterno propriamente dito, mas um representante, a voz do Eterno é quem estava passando. Isso quem diz no Guia dos Perplexos é o Rabi Maimônides, Rambam. Então, veja só que a voz do Eterno é conhecida sim pelos rabinos como sendo, né, como se fosse alguém, né, um ser. E é aí que vem toda essa informação que eu trouxe no começo, a respeito de que essa voz também é conhecida como sendo o próprio Mashiach, o Adam Kadmon. É interessante também que em Daniel capítulo 7, nós podemos ver de novo a figura de um personagem que Daniel vê em visão, que ele diz é como o filho do homem que se apresenta diante do ancião de dias em seu trono e recebe desse ancião de dias uma autoridade grande para reinar sobre a terra. Então daí a gente começa a perceber que tem alguém que é como o filho do homem, esse ser tem forma e é por ele que as coisas foram criadas, né, por meio dele, mas quem é o autor da criação? O Eterno. Isso não pode ser confundido e nem atrapalhado dentro das conversas de jogar ou querer transformar Adam Kadmon como sendo alguém como Deus, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fala Deus libertou o povo de Israel, mas através de quem? De Moshe. Mas o Eterno me diz, eu livrei com a mão forte, tirei vocês do Egito. Mas ele usou Moshe. O Eterno criou todas as coisas, mas ele usou Mashiach. Então, o Mashiach na criação é o que a gente fala aqui, e o vídeo de hoje dizer, por que não? Sim, ele estava lá, no princípio, com o Eterno. E aí, começa a fazer todo sentido os ensinos que nós encontramos na Brit Hadashah, como Yohanan, um judeu, e ele diz que no princípio era o verbo, o logos, a palavra, a voz,
E essa palavra estava com Deus, tá? E Deus, olha, vamos corrigir esse primeiro verso, porque diz assim, e Deus era, esse Deus, inclusive, dentro do grego, ele está escrito de uma outra forma, tá? Talvez que ele poderia estar usando ali uma palavra como Elohim, que nem sempre Elohim quer dizer que é o eterno, mas Elohim era o verbo. Então, por quê? Porque esta pessoa, ela recebe uma autoridade muito grande do próprio Eterno. É sabido, inclusive, vamos relatar e lançar aqui as duas pessoas aqui, que eu creio que são as mesmas, a própria pessoa de Metatron. Metatron, em seu nome, também equivale ao próprio nome do Eterno. E os judeus sabem disso. E foi isso que deixou 4 homens quase loucos no primeiro século, quando tiveram uma visão de Metatron. Então vamos lá. Agora nós estamos vendo que a voz do Eterno também esteve na criação, também esteve, passeando nessa terra, esteve ali entre a rocha para Moshe ver a glória do Eterno. Então ele vem como representante. Mashiach virá como Ben David para reinar em Israel e reinar sobre toda a terra. Apesar de muitos acharem que ele é apenas um homem, deixa eu dizer uma coisa, dentro do próprio profeta Isaías, diz que nessa era messiânica em que ele vier para esse lugar, ele vem com um brado de guerra, vem para vencer uma batalha, traz uma paz no mundo e não só no mundo, a autoridade dele é tão grande que traz a paz também sobre os animais. No Zohar vai dizer, inclusive, que os santos vão colocar nele um cinto com as letras do nome sagrado. Então ele não é só qualquer um. Se observa então que ele é alguém de muita autoridade. Na Brit Hadashah vai apresentar Yeshua como a voz. Yeshua também como esse Messias, Paulo, Shaul, Rabino, Ele escreve ali em carta aos 1 Coríntios, dizendo, no capítulo 8, no verso 6, para nós há um só Deus. Isso é uma afirmação judaica, Adonai Echad, há um só Deus. E ele diz quem? Ele diz o Pai. O Pai é Deus. E para nós também há um só Senhor. Olha só, um só Senhor. Yeshua, o Messias, por meio do qual o Eterno criou todas as coisas. É exatamente isso, conforme nós lemos aqui sobre o que era ensinado pelos fariseus e que também está escrito por alguns sábios antigos dentro do Midrash, informações a respeito desse espírito que pairava sobre a face das águas e que por meio desse espírito tudo foi sendo gerado, porque o Eterno ordenava que criasse e aí era formado sim segundo a sua palavra, a sua voz, o seu Logos, o meio pelo qual o Eterno criou todas as coisas. Isso não é difícil de entender, tá? É aí onde a gente tem que chegar e ao entendimento que o Mashiach, sim, ele pré-existe antes de toda a criação e foi gerado pelo Eterno. E o Eterno diz, quando ele fala em Salmos, Davi cita ali ele dizendo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Eu sei que Israel é chamado de filho, porém, o Eterno também gerou por sua voz alguém que vem dele mesmo para gerar e criar tudo o que nós temos hoje. O Messias estava com o Eterno no começo. E é interessante, há um debate dos rabinos com quem o Eterno estava falando quando criou o homem. Bem, analisando nesse ponto, eu não tenho dúvida que ele estava falando com Mashiach. Por quê? Porque na criação primeiro dos céus e a terra, e até gerar o Mashiach, o Logos, o verbo, a palavra, o verbo ali é Bará, ele criou. Porém, com o homem, para formar o homem, ele está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Agora é interessante, então nós temos alguém que tem uma imagem de homem, Adam Kadmon. Daí a imagem e semelhança, porque é algo que é também alguém gerado do Eterno, e vem agora uma imagem
para o homem, né? O reflexo daquele ser que tem forma, Adam Kadmon. Daí também as nossas almas que vêm a partir de Adam Kadmon, o Mashiach. E nós que cremos que Yeshua é o Mashiach, nós percebemos então que ele estava lá na presença com o Eterno. Ele se torna o servo sofredor, porque há uma promessa do Eterno de resgatar o homem do pecado, em primeiro lugar, e também há uma promessa do Eterno de trazer a libertação de Jerusalém, de Israel e de um rei para Israel. Então, o que nós vemos? Há promessa sim, e sabemos que dentro do judaísmo fala tanto de um Mashiach, servo sofredor, que titulam como Ben Yosef, e nós temos um Mashiach, rei, que é titulado como Ben David. Então, nós estamos vendo que há duas manifestações de Mashiach. A discussão que ficou dentro do povo de Israel seriam dois ou um mesmo, que faz as duas pessoas, né? E nós observamos que pelas próprias palavras de Yeshua, tanto ele foi aquele servo sofredor, porque não tem mais como existir um outro que possa cumprir tudo o que foi escrito a respeito do servo sofredor. Não há mais. Nos dias de hoje, não tem mais como ele fazer isso, tá? Pelas questões dos fatos históricos ali narrado, determinado pelos profetas, dizendo que tempo ele teria que viver, queria vir, e viria antes da destruição do segundo templo. É por isso que não tem mais condição de nenhum outro assumir a posição do Ben Yosef ou do servo sofredor. Agora, aguardamos a vinda do Ben David. Então, não adianta chegar para o mundo judaico e querer dizer que Yeshua era já o Mashiach Ben David, porque aquilo que Ben David tem que fazer não foi feito ainda. Então, aguardamos ele voltar para fazer tudo o que está escrito para Mashiach Ben David fazer. Agora, também querer anular Yeshua, porque não fez o que é Ben David, tem que dizer quem é então Ben Yosef. Quem é esse servo sofredor que Isaías, em Yeshayahu 53, fala, e que os antigos sábios que falavam e escreveram em Sanhedrin, no Talmud, deixaram bem informado que esse texto falava sim sobre o Mashiach, o servo sofredor. Então, quem é esse que pode encaixar neste Mashiach? Yeshua. Agora, ele mesmo, Yeshua, disse que também viria como Ben David, porque ele é da linhagem Ben David. Não é um assunto que nós vamos discutir agora sobre a genealogia, mas um dia faremos. E traremos para vocês aqui um ensinamento a respeito da linhagem, da genealogia de Yeshua, e é muito interessante saber, né, e confirmar que ele sim vem e é descendente de David. Beleza? Que o Eterno abençoe a cada um dos nossos irmãos, que encha de sabedoria. E na segunda-feira estaremos juntos aqui para um debate pessoal ao vivo. Não perca, às 19 horas da próxima segunda. Shalom, shalom.